Ok, iniciado. Pessoal, boa noite a todos. Todos conseguem me ouvir bem aí? Tá alto e claro o som? Dá um joinha aí, vou fazer igual o Renato, dá um joinha aí Sim, só sim. para ver que tá todo mundo ativo, que estão ouvindo. Pessoal, esse é mais um esquenta do Atec Day, tá bom? Como todo mundo sabe, a gente está motivado, muito focado para falar sobre IA, né? O nosso evento vai estar acontecendo no mês que vem, dia 22, 23 de agosto, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou o Maicon, trabalho junto com o Wesley na diretoria da ATEC, e aí a gente está organizando esses eventos que já se tornou aí de praxe, né? A gente sempre fazer esses esquentas para todos os que vão participar, todos os que não conhecem ainda o evento, entendam mais ou menos qual vai ser a nossa temática, né? E a gente já vem trazendo pessoas bastante gabaritadas aí, pessoas-chave que possam falar dos assuntos que a gente pretende abordar durante o evento, tá bom? Hoje quem está aqui com a gente é o Daniel Lins, ele é diretor técnico da Venturus. Conheci um pouco da Venturus, acho que eles estavam no Agile in the Jungle, certo, Daniel? Tive a Sim, oportunidade de conhecer você lá também pessoalmente. É uma empresa muito presente. Vi alguns colaboradores lá da sua empresa por lá também. Deu para sentir um pouco ali. Não conheci muito a fundo ainda a Venturus. Espero poder conhecer mais aí. Eu tenho certeza que você vai falar um pouquinho mais aí para a gente saber, vou sim. tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem atentos às nossas esquentas, tá bom? A gente está com uma previsão de fazer 4 esquentas. Esse já é o segundo, tá bom? Vão ter mais 2 aí nas próximas semanas, tá bom? Falando de Atec Day. Acompanhe as nossas mídias sociais. O Wesley tá participando de várias iniciativas aí no jornal, fazendo alguns podcasts na rádio. Então, prestigiem a gente também, comentem lá nos posts, dê um joinha, que isso valoriza, faz a gente ter mais alcance, que a gente consiga furar um pouquinho aí a nossa bolha e atingir também outros públicos, tá bom, pessoal? Cada comentário, cada joinha, cada foguinho lá, um foguetinho que você comenta já é um apoio, que é para as pessoas verem que a gente é uma comunidade conectada, que participa, que está querendo fazer diferente, tá bom? Então, queria fazer esse pedido, reforçar com todos vocês aí, tá bom? Então, Daniel, passo para você a palavra, tá? Fique à vontade, você está no comando. Quem não conhece de IA, quem tá ainda meio por fora, ainda não teve tempo de se atualizar, essa vai ser uma ótima oportunidade. Daniel trouxe um material muito especial para a gente aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Maicon. Eu vou compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu estou com acesso. Estou. Eu vou compartilhar a apresentação e a gente começa. Deixa eu só ajustar aqui. Vocês estão vendo a apresentação? Dá o Sim, joinha assim, né? Ok. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Tec aí pelo convite para fazer esse esquenta aí do Atec Day. Desde já eu convido todos aí a participar, tá? Como eu comentei, eu estava comentando enquanto as pessoas estavam entrando, esse tipo de cultura tem que ser realmente fomentada e gerada aqui na nossa região, realmente de compartilhar conhecimento, de eventos técnicos. Acho que ele é importante para todo mundo e hoje em dia a gente não está mais falando só de área técnica, né? Hoje a IA a gente usa em qualquer negócio, em qualquer mercado, e inclusive para uso pessoal. Então, assim, hoje em dia a IA conseguiu furar várias bolhas ali e hoje em dia um evento como esse não é só mais um evento com pessoas técnicas da área de engenharia ou computação, né? Então a gente tem gente aqui de várias áreas, área da saúde, humanas, então tem gente de várias áreas, e isso é sensacional, porque mostra realmente como a tecnologia aí, ela conseguiu, junto com a IA, ela conseguiu aí entrar de uma forma muito forte aí em todas as áreas de atuação. Então, passando rápido aqui, falar de mim, pessoal, meu nome é Daniel Lins,
Tá? Hoje eu sou diretor técnico do Venturos, já estou aqui na casa há 7 anos, um pouco mais, quase 8 anos. Eu tenho um doutorado em engenharia da computação pela USP, uma área de atuação em ciência de dados, e já estou aí há mais de 20 anos no mercado, trabalhando aí com tecnologia, com pesquisa e inovação. Então, já há algum tempo aí trabalhando aí com tecnologia e agora muito forte, né, com IA. Agora não, já tem alguns anos, mas muito forte aí com IA, com análise de dados, com Big Data, com trabalhos utilizando as famosas tecnologias emergentes. Falando um pouquinho do Venturos, para quem não conhece, o Venturos ele vai fazer 30 anos de existência esse ano, tá? Hoje possui mais de 800 colaboradores e possui uma média de retenção de clientes de 8 anos e meio. Então, normalmente, nossos clientes continuam com a gente por muitos anos. Isso é um motivo de orgulho nosso, aí, um indicador muito importante para a gente. Hoje, o Venturos ele tem uma sede em Campinas, no Centro de Tecnologia Avançada, tá? Tem uma unidade de negócios e de operação em Manaus, que é onde eu me encontro aqui, onde eu trabalho no meu dia a dia, junto com uma equipe de feras aí, e um escritório comercial nos Estados Unidos, em Atlanta. Tá? Apenas comercial, não temos operação lá. As operações ficam realmente todas em Campinas e Manaus. Essa é a nossa unidade de Manaus, ela foi inaugurada recente, está cheirando a novo ainda, faz menos de um mês que ela foi inaugurada. Não sei se todos já passaram pela Rua Pará e viram um prédio diferente no lado direito, ali no início da Rua Pará. Então, esse é a nossa nova sede. Antes tínhamos 2 unidades em Manaus e aí a gente unificou. E nossas 2 unidades agora está toda aí nessa unidade na Rua Pará 500. Tá? Inclusive, como eu estava comentando também antes de iniciar oficialmente, temos um auditório muito bom, muito amplo. A ideia de quando foi construído esse auditório foi realmente pensar em eventos para a comunidade, para os parceiros, para as empresas. Então, realmente, a ideia aí, junto com a Tec, é a gente fomentar eventos. Quem sabe um próximo evento de IA que surge, a gente não faça presencial na nossa estrutura. Seria um prazer receber todo mundo. E nós trabalhamos, como eu comentei, também com IA. Né? Então, aí temos vários projetos de IA, temos uma plataforma de conversacional. Né? Quando eu falo conversacional, é igual o ChatGPT ou essas várias outras IAs que existem, Gemini, etc., onde você conversa com a IA para obter informações. Então, temos uma plataforma com foco na área corporativa de, de, de IA generativa, com todo o conceito de segurança, distância privada, com geração de agentes customizados. Então, o Venturos hoje trabalha com IA tanto em projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas também tem seu produto próprio e tem evoluído aí no mercado, trabalhando nessas frentes. Tá? Agora, depois da uma introdução básica aqui de mim do Venturos, vamos entrar no tema, pessoal. Então, a grande ideia dessa nossa. Deixa eu só ajustar aqui a tela. O grande objetivo de hoje, pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí pela participação de todos. É um horário meio complexo, onde a gente acaba de chegar em casa, tá organizando as coisas, mas como eu disse, é algo que nenhum horário é tranquilo, então sempre existe a necessidade, o interesse realmente das pessoas participarem, então isso é muito importante e agradeço desde já a todos. E o grande objetivo de hoje, pessoal, é mostrar realmente como a IA generativa ela pode simplificar essas tarefas do dia, as nossas tarefas do dia a dia, tá? Sejam tarefas do trabalho, sejam questões pessoais relacionadas a estudo, por exemplo, relacionadas à gestão do tempo. Então, hoje a IA ela se tornou uma tecnologia geral. Então, realmente a gente consegue utilizá-la para nos apoiar em diversas áreas. Como temos pessoas de várias áreas e provavelmente em vários níveis de conhecimento em IA, essa nossa palestra ela vai começar lá desde o início. Então, a gente vai ver, para quem é iniciante, desde uma visão muito, muito inicial da IA generativa,
mas depois vamos passar também pelos temas que eu considero como base para que uma pessoa saia dessa palestra com todo o conhecimento e todas as ferramentas disponíveis e sabendo usá-las para que possa evoluir daqui para frente nesse mundo de IA generativa, que é um mundo que todo dia muda, que todo dia tem novas ferramentas, que todo dia tem mudanças de modelos, mudanças de forma de comercialização. Isso é uma loucura também, que às vezes tu contrata uma coisa, no outro dia já mudou, mas é porque a tecnologia tem mudado muito. Mas essa base não muda. Então, o que a gente vai passar hoje é realmente a base que vocês precisam, independente da IA generativa que vocês usam, se é Gemini, se é DeepSeek, se é ChatGPT, e independente do plano que vocês têm, ou se não tem plano, se usam um plano gratuito, também não importa. A base vocês vão utilizar daqui para frente para poderem evoluir mais e mais, aí, independente do nível de vocês aí, no uso da IA generativa para a produtividade no dia a dia de vocês. Tá? Passando muito rápido a questão da história, para contextualizar aí as pessoas que não têm essa visão, a IA não é algo antigo, ou não é algo novo, é algo antigo lá da década de 50, lá da época de Alan Turing. Muitos aí devem ter visto o filme, né? O filme do Alan Turing, que não conta a história da IA, conta a história de outro momento ali da vida dele, mas ele participou desse momento na década de 50 ali, do momento que foi considerada a fundação ali do campo de IA. E esse campo foi crescendo ali na década de 80, depois ali fortemente em 2010, com Deep Learning, que já foi uma tecnologia baseada em um grande volume de dados, foi quando tudo mudou. Então, a inteligência artificial começou a ser vista com outros olhos. Em 2014, com as GANs, vieram esses conceitos de geração de conteúdo a partir de IAs. Antes, a IA era muito baseada em análise, em classificação, identificação de padrões. Mas ali, a partir de 2014, a técnica começou a ser a IA gerar coisas novas. E 2017, com a técnica dos Transformers, isso aumentou, até chegar em 2020, onde a OpenAI publicou artigos sobre o GPT-3, que impressionou todo mundo com os resultados, e em 2022 o ChatGPT foi lançado no mercado. De 2022 para cá, a gente tem essa ferramenta e várias outras que foram lançadas, e a cada dia são lançadas mais e mais ferramentas. Tá? Então, o resto dessa história a gente não sabe como vai acabar. É impossível a gente ter uma visão clara de como as coisas vão evoluir. A gente tem suposições, cada especialista tem uma suposição, mas a gente vai escrever essa história. Eu acho que todo mundo aí que estiver vivo nos próximos anos vai estar participando desse processo, porque é algo inevitável você não ter IA em algum momento na sua vida, e isso vai aumentar cada vez mais. Nesse momento, a gente vai falar de uma IA específica, que é essa IA que gera coisas, né? Que é a IA generativa, que é a IA que realmente se popularizou e furou diversas bolhas ali de áreas de atuação, de idade, de formas de uso, de momentos de uso, etc. E ela é chamada de IA generativa realmente porque ela é uma IA de geração de conteúdo. Então, ela gera conhecimento, ela gera novos dados. Então, como eu comentei, diferente das outras IAs, que elas eram muito mais para análise, para identificação, para predição, para classificação, essa IA não, ela é uma IA de conteúdo, ela gera conteúdos novos a partir de um conhecimento que ela obteve no passado. Tá? Esse conteúdo não é só texto, são textos, imagens, vídeos, software. Então, hoje, o pessoal aí que é da área de software tem sempre aquela conversa de será que os programadores vão perder o emprego? Pessoas mais alarmistas já falam que todo mundo vai perder o emprego, que ninguém mais vai ter emprego. Então, acredito que isso não vai acontecer, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, qual é a minha visão, lá para o final, qual é a minha visão sobre isso. E realmente a IA generativa, a partir de todo esse conhecimento, e é um conhecimento tão vasto hoje que a gente pode dizer que as grandes IAs generativas têm basicamente conhecimento da internet no seu cérebro, vamos dizer assim, no seu modelo.
ele consegue gerar novo conhecimento. Tá? Então, esse é o conceito da IA generativa. E a gente tem várias IAs generativas aí no mercado. A ideia está longe de explorar todas aqui, tá? Mas eu coloquei algumas até porque daqui para frente a gente vai fazer práticas e vocês fiquem à vontade para utilizar a IA que vocês acharem melhor, que vocês tiverem no celular de vocês ou no computador, seja ChatGPT, seja Gemini, seja o Claude, seja o DeepSeek ou qualquer outro. O Chapa VNT, que é a nossa IA corporativa aqui da empresa, qualquer IA que vocês tenham na empresa de vocês, vocês podem utilizar para fazer todos os prompts que a gente vai ver daqui para frente. Além dessas IAs, tem várias outras bem famosas. Tem a Gwen, por exemplo, que é uma que está muito forte atualmente, que é uma IA open source do chinesa, né, do Alibaba. E tem várias outras chinesas bem fortes, do Baidu, do ByteDance. Então, assim, tem muitas. A grande maioria dessas plataformas já possui uma interface web conversacional, onde a gente consegue interagir via prompts, que a gente vai ver exatamente agora, o que, para quem não conhece ainda nem o que são os prompts, a gente vai ver isso agora. Tá? Então, abram suas IAs, coloquem aí no lado, que aí a ideia é realmente eu passar vários exemplos, eu explicando para vocês, e vocês irem testando. Aí na IA de vocês, se tiver alguma dúvida, vocês levantem a mão aí, que aí vão me avisar aqui, e aí a gente pode bater um papo, tá? Então, primeiro hands-on, pessoal. Vamos abrir aí a IA que vocês acharem melhor dentro da visão de vocês. Eu vou fazer todos os exemplos no chat GPT, tá? Então, para já. Inclusive, eu vou mostrar a tela aqui para vocês que eu estiver fazendo. Eu não estou vendo vocês, tá? Porque eu estou aqui com duas telas só, então se alguém levantar a mão e tiver alguma dúvida, algo, por favor, me avisem, porque eu não estou enxergando. Ok. Pessoal, abri aqui, esse é o chat GPT, a tela dele, ele parece muito, para quem nunca usou, ele parece muito com o Google. Então ele pergunta aqui como eu posso ajudar. E aqui eu tenho um prompt, esse é o prompt que a gente chama, né? É uma tela ali com um texto que eu posso escrever qualquer coisa, perguntar qualquer coisa, seja usando texto, seja usando voz, a partir desse botãozinho aqui no lado, tá? Tenho também botões aqui para adicionar arquivos, tá? E um botão aqui de aplicativos que é para fazer conexões com outros aplicativos, tá? Então essa é a interface básica. Existem outras funções aqui dentro que, se der tempo lá no final, a gente dá uma olhada. Mas, basicamente, esse é o ChatGPT. Tá? Então, ele basicamente ele disponibiliza essa interface simplificada para que a gente possa, para que a gente possa, a partir dele, fazer perguntas, fazer o que a gente quer. Então, vamos começar com... Vou pegar um exemplo aqui bem didático para a gente começar aqui. Tá praticado, tá na hora aí que muita gente janta, eu também já estou começando a ficar com fome, e eu queria saber como que eu faço uma carne assada. Então eu vou escrever aqui, ó, preciso de uma receita para fazer carne assada. Não que eu vá conseguir fazer, que eu estou aqui no escritório, né? Mas vamos lá. Quando eu, quando eu faço essa pergunta para o chat GPT, ele automaticamente aqui ele já vai criar aqui, vai dizer, ó, os ingredientes para você comer uma carne assada é isso, aquilo, o modo de preparo é esse, sugestões de acompanhamento, e aí ele até já me pergunta aqui no final que outras ações, que outras interações eu quero fazer com o chat. Eu quero uma receita para panela de pressão, para airfryer, para cortes diferentes. Então, pessoal, esse conhecimento que fez ele gerar essa resposta aqui para mim, como eu comentei, ele é um conhecimento que já foi gerado durante o treinamento desse modelo, ele é um conhecimento geral. Então, quando você faz uma pergunta dessa, ele vai gerar uma resposta
que cada vez que você perguntar a mesma coisa, normalmente ele vai gerar uma pergunta, ele vai gerar uma resposta diferente, tá? Porque ele é como basicamente uma pessoa. Então ele está usando, ele está puxando na memória dele o que você perguntou para ele. Então pode ser que hoje ele lembre de uma receita mais elaborada de carne assada, amanhã ele lembre de uma mais simples. Então, dependendo do dia, dependendo do momento e dependendo da forma que você pergunta, essa resposta pode ser mais detalhada, mais simples, pode ser mais focada em uma situação ou em outra. A gente vai falar bastante sobre isso. Mas aqui foi só para introduzir aí o primeiro exemplo do ChatGPT. Saindo aqui da questão da comida, da questão da fome e tal, eu faço minha comida e agora eu quero, enquanto eu estou comendo, eu quero ver um vídeo, por exemplo. Eu estou estudando sobre IA, então eu quero ver um vídeo e pesquisando ali no YouTube, ver se consigo abrir aqui. Peguei um vídeo aleatório, tá? Pesquisando no YouTube, eu achei esse vídeo aqui, ó, como criar o seu primeiro agente em 32 minutos. Eu falei, pô, legal. Só que assim, será que esse vídeo é bom? Aí eu dou uma olhada aqui o número de inscritos, tem vários likes e tal. Mas aí eu posso, mais uma vez, usar a mesma IA que eu usei para cozinhar, eu posso usar para saber se esse vídeo realmente tem as informações que eu preciso. E o que eu vou fazer? Eu vou escrever um outro prompt aqui, onde eu vou colocar o link desse vídeo e eu vou pedir para ele resumir esse vídeo para mim. Então, o que essa IA vai fazer? Ela vai ver o vídeo de uma forma muito mais rápida e vai resumir esse vídeo. Basicamente, de uma forma muito geral, é isso que ele faz. Então, vamos ver se ele vai fazer mesmo. Coloquei aqui o link do vídeo e escrevi, ó, faça um resumo desse vídeo. Ele vai processar ali um pouco e tal. Retornou no próprio chat o vídeo e ele disse aqui para mim, ó, o objetivo desse vídeo é ensinar em cerca de meia hora como construir um agente sem precisar programar usando a ferramenta Make. Então, opa, sem precisar ver o vídeo, eu já sei que ele usou aqui a ferramenta Make para fazer um agente. Se eu tiver interesse em aprender essa ferramenta, eu vou assistir esse vídeo. Mas se o meu interesse, por exemplo, é trabalhar com uma outra ferramenta ou fazer um agente em Python, por exemplo, eu não utilizaria. Então, eu economizei 32 minutos, né, como diz no vídeo, de tempo, porque eu usei a IA para fazer esse trabalho para mim. É nesses momentos que a gente vê a produtividade que a gente ganha, o tempo que a gente ganha, simplesmente explorando o uso da IA. Além disso, ele trouxe aqui todo um resumo sobre o vídeo, né? Quais são as principais etapas, qual é a estrutura do vídeo, a ordem que cada tema é abordado, o que é importante nesse vídeo, quem vai se beneficiar dele. Então, olha a quantidade de informação que dentro de um processo de exploração de conteúdo, seja para um estudo que você está fazendo, seja para uma pesquisa, você consegue fazer simplesmente usando o ChatGPT ou qualquer outra IA que faça a análise de vídeos, como eu mostrei para vocês. Vamos para outro exemplo? Pessoal, mais uma vez, qualquer dúvida, alguém tiver com dúvida, ou escreva no chat, ou levante a mão aí que a gente conversa. Vamos para um próximo exemplo. Passando agora um pouquinho da questão ali de ganhar tempo vendo vídeos, passando para uma questão de uma dúvida técnica que você pode ter de um dispositivo da sua casa, do seu celular, ou até mesmo quando você está usando o computador e tem qualquer dúvida. Então, esse próximo exemplo que eu vou passar para vocês é a utilização da IA generativa para ser a tua assistência técnica, vamos dizer assim, ou ser o teu suporte técnico em demandas quaisquer, desde como eu configuro o meu micro-ondas para funcionar da forma que eu quero, até, por exemplo, o exemplo que eu vou colocar aqui, que é como eu faço para habilitar a função de não perturbe durante a noite no meu celular
Samsung S24, que é a marca do meu celular. Não fazendo propaganda da Samsung aqui. E aí, simplesmente, ele vai passar o passo, ele vai mostrar o passo a passo de como eu vou configurar no meu celular a opção de não perturbe. Então, ele vai explicar aqui onde eu tenho que clicar no meu celular, como eu faço para ativar o modo de não perturbe. Depois disso, lembra que eu coloquei que eu quero à noite? Então, eu não quero só ativar o não perturbe em qualquer momento. Eu quero à noite. Então, depois ele vai ensinar como que eu vou fazer a programação de horário automática para que toda noite eu tenha o não perturbe ativado. E aí ele dá ainda algumas dicas extras aqui de como ativar e desativar diretamente na barra de notificações, etc. Pessoal, olha o poder que a gente tem, só em 3 exemplos que eu dei aqui, de ganhar tempo e de ganhar eficiência em atividades do dia a dia. Aqui eu nem estou entrando em questões ainda profissionais. Eu estou em questões do dia a dia, como fazer uma receita rápida para você almoçar, porque tem pouco tempo, porque tem uma reunião, ou fazer um resumo de um vídeo que você tem 10 vídeos para ver, cada vídeo é meia hora, então você não tem esse tempo. Então você pode fazer um resumo de cada vídeo e realmente só assistir o vídeo que você precisa. E agora uma opção ali da IA generativa te salvar em questões que você pode até encontrar no Google, mas vai exigir que você abra vários sites, faça a leitura, talvez de blogs técnicos ou até do manual do produto, para que você ache uma resposta, enquanto a IA generativa vai trazer um passo a passo para ti. Vamos para um outro exemplo. Agora a gente vai entrar um pouquinho no mundo corporativo. A gente, desde a pandemia, né, as empresas entraram muito nessa questão do home office e depois a grande maioria das empresas passaram para o modelo híbrido, né? E aí, dentro desse modelo híbrido, existem empresas que têm dias estabelecidos para o modelo híbrido, tipo, vou no escritório segunda, quarta e sexta, fico em casa terça e quinta. E aí tem várias variações em cada empresa. E digamos que nessa empresa hipotética que eu me encontro, eu trabalho todos os dias. Só que eu queria trabalhar home office na sexta-feira, melhor dia, né? Sexta-feira, perto ali do final de semana. E, e eu quero mandar um e-mail para o meu chefe sobre isso. Só que, cara, eu não sei exatamente como que eu posso escrever isso para o meu chefe. Será que a IA generativa pode ajudar? Então, aqui, ó, escreva um e-mail para o meu chefe solicitando aprovação para realizar home office às sextas-feiras. Vamos ver o que ele gera aqui para a gente. Então, aqui, ó, claro, uma sugestão de e-mail formal, claro e respeitoso para solicitar autorização do home office às sextas. Olá, chefe, espero que esteja bem. Gostaria de solicitar sua autorização para realizar minhas atividades em regime de home office às sextas-feiras, mantendo todas as entregas, reuniões, responsabilidades como de costume. Tenho buscado formas de otimizar. Aí aqui entra a desculpa, né? Otimizar e tal, e aí para tentar convencer o chefe. Então, até isso a gente consegue fazer. Só que o até isso não. Na verdade, a IA generativa ela é boa nisso. Então, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é onde a IA generativa dá show, que é realmente na geração de conteúdo, no caso aqui de texto, né? A partir de informações que você passa para ele. Então, nesse momento, eu passei pouquíssimas informações, mas só da IA generativa entender que é para o seu chefe e é para você trabalhar de home office às sextas-feiras, ele já sabe que você tem que fazer um e-mail formal e que dê uma boa justificativa para o seu chefe aceitar, né, aprovar que você faça home office às sextas-feiras. Então, a gente vê mais uma vez o poder dessa IA. E mais um exemplo, antes da gente partir aqui para os próximos assuntos, é o Ô, uso Daniel, da IA. Opa! o Morgano tem uma pergunta aí, tá com a mão levantada aí, só para dar um suporte aqui para você. Legal, porque eu não estou enxergando. Manda bala, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Então, eu sou gestor de TI e e-commerce da Hansons, Grupo Hanson. Fico um pouco ausente aí porque
É pouco tempo mesmo que a gente tem, mas o nosso diretor lá pediu para eu dar uma investigada em algumas ferramentas, né, com Fala, meu relação aí. amigo. É o Wesley, né? Uhum. O Wesley fica sempre Sou me eu cobrando aí mesmo. minha participação, O né? próprio. Então, nós estamos interessados em uma IA que faz análise de produtos, para repor, Uhum. tanto para reposição, né, quanto para evitar excesso de estoque. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Eu estou voltando mais para o mundo corporativo aí, tá? A gente Você vai falar um já teve essa pouquinho demanda? sobre isso, sim, Morgano. O, 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 quando a gente fala aqui nesse momento, até para a gente contextualizar aqui para todos, aqui nesse momento que a gente está fazendo esses exemplos, usando o ChatGPT, a gente está usando um conhecimento geral. A gente está usando um conhecimento onde, no caso do ChatGPT, a OpenAI, que é a desenvolvedora do ChatGPT, ela pegou um grande conhecimento da internet inteira e treinou esse modelo para responder esse tipo de pergunta que a gente está fazendo. Mas eu não consigo, nesse momento, realmente responder coisas sobre, por exemplo, os teus produtos, ou as tuas demandas, ou os teus estoques, ou a tua logística, porque eu não tenho esse conhecimento. Esse conhecimento ele é privado e não público, então ele não foi treinado. Então a gente vai ver agora na continuidade que a gente vai tem meios de acrescentar, além desse conhecimento geral que é utilizado na IA generativa, acrescentar conhecimento privado, que é o conhecimento que vem das empresas, que vem das próprias pessoas. E é a partir da inclusão desse conhecimento privado como digamos que uma base adicional, um conhecimento externo ao cérebro desses modelos, a gente consegue sim fazer esse tipo de análise, tá? Até o ponto de chegar nos agentes, que é o último item que a gente vai falar, que são os agentes que, além de analisarem dados privados, juntamente com esses dados gerais, ele também consegue automatizar ações. Então, ele consegue gerar análises automáticas, enviar mensagens de notificação de alertas e etc. e tal. Então, só para te responder, então, sim, é possível fazer. A gente, o objetivo desse talk de hoje não é falar especificamente sobre isso, mas a gente vai passar por todas as disciplinas necessárias para poder fazer esse tipo de análise. Tá? Então, a gente vai ter alguns exemplos um pouco mais simples, mas que a gente vai poder mostrar exatamente como pode ser feito esse tipo de análise dentro da tua empresa de uma forma mais, digamos que manual, pelos teus próprios funcionários que têm acesso a essas bases de dados, quanto até no momento que você fale, não, eu quero que isso seja automatizado. E aí entra no conceito de agentes. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Responde a tua pergunta? Sim, respondeu, sim, legal. Depois eu gostaria, o Wesley me conhece aí, depois eu queria fazer um contato mais direto aí com você, para eu te Perfeito. explicar o que nós pretendemos dentro do nosso projeto, porque hoje o setor de compras, eu sou gestor de TI aí, eu não gosto nem de falar quanto tempo, mas tenho bastante experiência aí, entendeu? Principalmente em sistemas de ERP. Então, tenho muito conhecimento de regra de negócios e aí o meu diretor gerou essa demanda para eu, porque o compras hoje faz muito trabalho repetitivo e perde muito Uhum, tempo, entendeu? exatamente. E a ideia é justamente essa, usar a IA, é lógico que nós queremos um negócio profissional, bem e ele quer que eu valide, entendeu? Eu consigo validar porque eu conheço todas as regras de negócio. Eu consigo Uhum. validar isso e depois passar para eles usarem, entendeu? Mas depois a gente conversa aí, Wesley, a gente faz um contato mais próximo aí para a gente conversar. Com Obrigado aí certeza, pela Morgano. resposta. O Wesley Passe é totalmente possível e é exatamente isso. Esse é um dos grandes usos aí da IA generativa, tá? Então, com certeza, vamos conversar aí sim. Beleza, Vamos pode lá. continuar aí. Desculpa aí o atrapalhar Nada. aí o teu. Eu quero que vocês participem o máximo possível, tá? Então, pessoal, voltando aqui, então a gente viu
a gente viu a questão do e-mail, né? E aí eu ia falar, eu falei aqui do último exemplo que eu ia dar, que era no caso de. Deixa eu voltar aqui, que é tanta tela. Que era no caso aqui de utilizar a IA generativa para relembrar de coisas que eu li em algum momento, ou que eu preciso, mas que eu não consigo achar. E o Google é péssimo para isso, porque ele vai trazer lá 50 páginas que você vai ter que abrir link a link ali para ver o que você acha. Então, o exemplo que eu trouxe aqui, ele é um exemplo de uma citação que, inclusive, eu já utilizei várias vezes aí em trabalhos, em trabalhos científicos, que é uma citação do Albert Einstein, só que eu não estava lembrando qual era, eu sabia que era alguma coisa sobre evolução cognitiva, sobre pensamento, e aí eu criei um prompt aqui dizendo, ó, eu gostaria de uma citação que falasse sobre a evolução cognitiva das pessoas, que foi falado por Albert Einstein. E aí ele consegue buscar, em todo esse conhecimento que ele tem, citações do Albert Einstein relacionadas a crescimento cognitivo e desenvolvimento intelectual, e está aqui a que eu queria lembrar. Que eu queria lembrar essa primeira aqui, ó, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, a gente também pode usar a IA para isso, tá? Para recuperação de informações, já que ele tem esse conhecimento tão amplo. E passando isso para o próximo item que a gente vai falar, que é a parte do uso de dados próprios, a mesma coisa, como até eu falando com o Morgano aí. Ele está preocupado sobre a questão dos dados da empresa dele. Então, o próximo passo, saindo um pouquinho aqui do ChatGPT e voltando para a nossa apresentação, deixa eu voltar aqui. A gente vai falar agora sobre que nem tudo são flores. É muito legal, né? A gente mostrou aí o ChatGPT funcionando em exemplos, em usos pessoais, em usos em negócios, no meio corporativo, mas eu não estou vendendo IA aqui, né? Então a gente tem que falar que existem muitos problemas e desafios a serem trabalhados antes da gente continuar. O primeiro deles é a questão da segurança dos dados, tá? Muitas das IAs hoje em dia, principalmente as IAs gratuitas, elas utilizam os dados que você está interagindo para treinar cada vez mais o seu modelo e para validar esses feedbacks que são dados, né, as respostas que são geradas. Tá? Então, se você utiliza, por exemplo, o ChatGPT gratuito ou alguma outra dessas ferramentas gratuitas com dados sigilosos, isso é um problema de segurança dos dados, tá? Então, não utilize. Então, para dados pessoais, para dados que não são sigilosos, você pode utilizar qualquer uma dessas IAs gratuitas, tá? Mas saiba que dependendo da IA, você pode ter esses dados utilizados como treinamento, tá? E então isso é um ponto ali que muito se fala no mercado, né? Às vezes em notícias, em próprios jornais sobre essa questão da segurança da informação com a IA. Mas hoje, basicamente, generalizando um pouco, todas as ferramentas de IA que são gratuitas, elas não garantem a segurança dos teus dados. As ferramentas e as versões pagas, elas já têm regras de segurança muito mais bem estabelecidas e asseguradas em contrato. Então, cada uma delas vão ter regras um pouco diferentes, mas elas já têm um nível de segurança. Então, se atentem a isso. Quando utilizar, por exemplo, o meu time usa ChatGPT gratuito dentro da minha empresa com dados sigilosos da empresa, dados de clientes, dados financeiros. Isso é um grave problema de segurança. Então, realmente busque ferramentas que você possa usar, tá? Sem correr esses riscos de segurança. Um outro ponto que é muito importante, pessoal, é a confiança nos resultados, tá? A IA, ela erra, e ela erra bastante, tá? Então, quando você começa a usar a IA, não vai demorar muito para você começar a ficar chateado com a IA e falar ali, pô, esse negócio não responde o que eu quero, então ele está trazendo alguma informação errada. Isso é comum.
Tá? Na área de IA, a gente chama de alucinações. Então, a IA, mais uma vez, ela é como se fosse uma criança que foi treinada com um mundo de informações e aí ela foi crescendo assim. Então, ela tem muito conhecimento, mas ela não sabe exatamente de onde nem como, ela tem lembranças. Muitas vezes ela vai ter essa informação correta, mas às vezes ela vai alucinar, que é realmente gerar um conhecimento que realmente ela não aprendeu lá atrás, ela alucinou, ela achou que viu lá atrás, mas não viu. Então é muito importante que as pessoas validem os dados que são gerados pela IA. Por isso que, mais uma vez, a IA vai substituir as pessoas, não nesse momento, não nos próximos anos, porque todo trabalho feito por IA exige uma validação humana. Então, a IA hoje ela é um apoio para ganho de performance, para ganho de produtividade, mas ela não substitui a pessoa, tá? E as pessoas que utilizam bem a IA, aí sim essas pessoas vão ter uma produtividade muito maior do que as pessoas que não usam. Por isso que todo mundo tem que estar realmente interessado em aprender a usar da melhor forma possível as ferramentas de IA. Outros problemas que a gente tem, geração de conteúdos enganosos ou falsos. Toda tecnologia poderosa ela é usada por bem e por mal. Então, a gente tem os deepfakes e várias outras tecnologias ali. Ano que vem, ano de eleição, a gente vai cansar de ver vídeos falsos, a gente vai cansar de ver informações falsas geradas por IA. E isso é mais uma coisa que a gente vai se acostumar no nosso dia a dia. Por isso que é importante a gente conhecer que isso existe, para que a gente saiba distinguir o que é um e o que é outro. Tá? Temos várias outras questões. Tá? Então, eu acho que essas três são as principais. Tá? Tem questões legais e éticas, tem questões relacionadas a como as informações são geradas. Hoje em dia, existem algumas IAs que estão trabalhando para ter uma rastreabilidade de como aquela resposta foi gerada, de onde ele tirou aquele conhecimento. Então, hoje já tem um trabalho grande dos modelos de IA, das desenvolvedoras de modelos, para que tenha essa rastreabilidade, mas realmente a tecnologia ela não foi feita nesse sentido. Então, ainda é algo muito a ser evoluído, até chegar realmente num momento onde eu tenha todo o histórico de como essa informação foi gerada. Tá? E qual a importância desses dados, né? Que a gente está falando muito aqui de dados de treinamento, qual a importância deles no uso das IAs generativas? Como eu comentei, basicamente, a IA generativa, o ChatGPT, o DeepSeek, a Gemini, todos eles usam basicamente os dados de toda a internet. Só que esses dados são, de certa forma, curados, mas passa muita coisa ainda ruim. Então, por isso que algumas vezes a gente acaba tendo respostas não tão interessantes. Tá? Por quê? Porque uma grande regra da inteligência artificial é que é o garbage in, garbage out. Então, se você tem dados ruins de entrada, você tem dados ruins de saída. Tá? Então, eu preciso de bons dados para poder gerar bons resultados. Uma IA poderosíssima não vai fazer os seus dados ruins se tornarem dados bons. Então, com essa frase que finaliza aí, eu entro realmente nesse contexto mais corporativo. Então, como que eu faço para usar meus próprios dados dentro da IA generativa? Eu quero sair puxando mais uma vez o Morgano ali, a problemática do Morgano. Eu não quero mais usar dados gerais da internet, eu quero usar dados da minha empresa. Como que eu vou usar meus próprios dados? Primeira coisa é aquilo que eu comentei no slide anterior. Eles precisam ter qualidade. Eles precisam ser padronizados e eles precisam ter qualidade. Eles tendo uma governança, eles sendo dados curados, pode ter certeza que a chance dos projetos de IA dentro dessa empresa serem bem-sucedidas é gigantesco. Tá? Agora, se a empresa não tem esses dados curados, essa governança sobre seus dados, ela provavelmente, para ser bem-sucedida em IA, ela vai ter que fazer um trabalho anterior de organizar seus dados, tá? De gerenciar seus dados para que depois ela faça projetos de IA e tenha sucesso nesses projetos. Tá? E dentro dessa área de IA generativa, a gente tem um nomezinho em inglês
que a gente utiliza mais a sigla ali, né, a abreviação, que é o RAG, que é basicamente a técnica que permite que essa IA generativa geral, ela consulte, além do conhecimento geral dela, ela use também conhecimento de uma base externa, confiável e normalmente privada, antes de gerar a resposta. É a partir desse conceito de RAGs que você consegue pegar seus dados pessoais ou seus dados da empresa, colocar nessas ferramentas para que ela possa gerar uma resposta específica sobre aquela informação que você passou. Não é que ela deixe de usar o conhecimento externo, o conhecimento geral. Ela continua usando, mas a resposta dela vai ser baseada, vai ser direcionada para aquela sua base própria que você utiliza na geração desse REG, tá? E por que usar esse REG, né? Ele supera limitações, por exemplo, do treinamento de IA. A IA do ChatGPT ou do Gemini ou do DeepSeek, ele não tem conhecimentos, por exemplo, da Hanson. Ele não tem conhecimento do Venturus. Ele não tem conhecimento da Tech. No máximo, ele vai ter conhecimento dos sites, que inclusive ele acessa. Muito provavelmente, se vocês perguntarem aí sobre uma empresa, a empresa de vocês, se ela tiver um site na internet, muito provavelmente o ChatGPT vai responder sobre a empresa de vocês as informações que estão no site ou numa rede social, tá? Mas informações internas da empresa não. E o RAG serve para isso. É uma forma de você atrelar dados da sua empresa ou dados próprios seus e entregá-los para a IA generativa falar, além do conceito geral, utilize esses dados aqui para você responder, tá? Então, ele garante ali uma precisão maior, uma confiabilidade maior sobre uma pergunta que você está fazendo, sobre uma análise que você está fazendo. Um outro conceito é que essas IAs gerais, elas não são treinadas em tempo real, tá? Então, em geral, elas têm um processo de treinamento. Então, hoje, o ChatGPT, ele não vai ter dados que ocorreram, por exemplo, no dia de hoje. Ele tem um processo de treinamento ali, então ele tem dados mais antigos, mas eles não têm dados atualizados em tempo real, tá? Então, quando eu quero ter dados em tempo real ou dados ali mais atuais do que o tempo de treinamento desses modelos gerais, eu posso incluí-los também com esse conceito de RAG, que é uma base de dados adicional para essa IA pensar antes de responder. Vamos entrar agora em exemplos também, voltar para o nosso chat GPT para falar aqui sobre os REGs, né? Sobre como que a gente gera conhecimento a partir de bases adicionais, né? De bases externas. Então, vamos lá. Deixa eu só posicionar aqui minha colinha dos exemplos. Pessoal, o primeiro exemplo que eu vou passar para vocês é um exemplo aí que eu acho que todo mundo já tem nas suas empresas. A gente viu aí que no início desse talk, diversas IAs de transcrição de meetings, né, de reuniões, entraram aí na sala. Por quê? Porque hoje em dia eu não preciso mais gerar uma ata de reunião gastando lá horas fazendo as anotações e depois transcrevendo em um modelo que existe da empresa para passar por e-mail para todo mundo. Eu não preciso mais disso. Por quê? Porque hoje em dia eu gero uma transcrição em qualquer ferramenta de reunião como essa que a gente está usando, Teams. Se eu estou fazendo uma reunião presencial, eu posso usar o próprio gravador do meu celular, porque hoje em dia todos os celulares possuem a opção de gravar e transcrever, e você consegue pegar essa transcrição, jogar para a IA e pedir para ela fazer a transcrição. Então, esse é o primeiro exemplo de RAG que eu vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma ata de reunião. E alguém falou Posso algo? fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Daniel? Fica à Então, vontade. boa noite. Boa noite. Eu não sei se está no teu planejamento aí nos próximos slides, né, da apresentação de hoje, mas eu gostaria de saber se você vai falar a respeito dos modelos de IA, né? Porque quando a gente acessa o ChatGPT ali, por exemplo, e aí a gente tem ali vários modelos, né? Você comentou no começo da sua apresentação
que veio o ChatGPT 3.0, né? Aí depois a gente vê nos noticiários, olha, o ChatGPT lançou o 4.0. Eu não sei se está no planejamento da sua apresentação, mas quando você tiver conseguir encaixar aí na sua apresentação, você falar a respeito. É, Gostaria, né? Obrigado. não, eu que agradeço, Gilberto. Assim, não está, mas na verdade, sim, todas essas ferramentas existem vários modelos, tá? Esses modelos eles são treinados para contextos diferentes, tá? Então você tem modelos que são mais focados em questões de dia a dia, outros que são mais para raciocínio, outros que são mais para questões matemáticas. Então, hoje em dia, a grande maioria desses modelos eles são tagueados. Então, quando você entra na plataforma, ele diz, ó, use aqui o 4O, eu estou usando ali o ChatGPT 4O. Use para. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu clico aqui nessa setinha no lado, ele vai mostrar. Ó, o 4O ele é excelente para a maioria das tarefas. O O3 ele é para reflexão avançada. O O3 Pro é melhor para refletir. O Mini é mais rápido. E aí tem mais um monte de modelo. O 4.5 é o que está experimental. Os experimentais, eles deixam que você use pouco. É mais para você realmente testar. E por aí vai. Então, tem vários modelos. Então, esse é um ponto tá importante, Gilberto. Obrigado por ter falado. É para eu comentar, apesar de eu não me aprofundar. Porque quando você utiliza qualquer uma dessas ferramentas de IA generativa, você pode escolher uma opção de modelos e dependendo da tarefa que você quer fazer, você escolhendo o modelo correto, você tem respostas melhores. Tá? Então, esse é um ponto importante aí de ser falado. Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu peguei Opa, peguei o arquivo errado aqui. Eu já peguei uma ata de reunião. Então, o nome que estava errado. Não, não. Está aqui, ó, transcrição de reunião com o cliente. Então, eu peguei uma transcrição de uma reunião com o cliente, é hipotético aqui, tá? Não é uma informação real, mas eu peguei uma reunião entre um cliente, tá? E eu pedi aqui do ChatGPT, ó, em anexo está a transcrição de uma reunião técnica realizada no Teams entre uma empresa cliente, que eu chamei aqui de Amazônia Bio, e uma empresa de desenvolvimento de software, que é a DevTech Solutions. Gere um resumo no formato de ata de reunião. Quando eu der o OK aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse documento, então ele vai usar esse documento como um reg, ele vai usar como uma base principal para responder, e a partir de toda essa transcrição da reunião, ele vai extrair as informações de quem foram os participantes, qual foi o objetivo da reunião, o resumo dos principais pontos abordados, tá? Os prazos e os próximos passos, aqui os encaminhamentos da reunião. Então, tudo isso, quando foi encerrada a reunião, o horário que foi encerrado, e aí outras informações que ele pede. Então, olha o tempo que se economiza e a informação que é mantida, porque quem aqui já não participou de reuniões que as coisas são decididas e as pessoas acabam esquecendo ou não são encaminhadas os seguintes encaminhamentos. Então, rapidamente, você gravando a reunião, seja ela presencial, seja ela remota, você, utilizando a IA generativa, você consegue avançar. Vou colocar mais um exemplo só aqui, até porque o nosso tempo está apertado. Estava olhando aqui o horário, a gente já está apertado. E o tema mais importante ainda vai chegar. Tá? Então, outro tema que eu queria mostrar para vocês era mais para mostrar o poder relacionado a imagens também. Então, a gente pode usar, a gente não trabalha só com textos, a gente trabalha com imagens, e a IA consegue trabalhar com elas. Então, vou colocar uma imagem aqui, eu acho que vocês conseguem ver, ela é uma imagem de uma sala de trabalho aqui dentro do Venturos, e eu acho essa sala muito branca, ela nem parece ser uma sala aqui do Venturos, porque ela, ó, aqui você tem um aspecto bem de instituto de pesquisa, de inovação e etc. Coisas modernas, mas essa sala ela é totalmente branca. E aí eu pensei num prompt aqui, que eu cheguei e falei, ó, com base nessa imagem que eu anexei, gere uma nova imagem sugerindo uma decoração para essa sala que seja compatível com o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, com matemática de inovação, tecnologia e criatividade. E aí, pessoal, ele vai
interpretar essa imagem que eu coloquei, vai incluir o que eu pedi e vai gerar uma nova imagem sugerindo mudanças relacionadas ali à decoração desse ambiente. Pensem que isso é um exemplo, mas isso pode ser usado em vários outros contextos que vocês possuem informações em imagens, seja para descrever imagens, sejam para identificar informações que encontram-se em vídeos ou em imagens, como a gente viu aquele exemplo lá da análise de vídeos do YouTube, né? Então, hoje, a IA, a grande maioria dos modelos de IA, ela já é multimodal, que a gente chama. O que é uma IA generativa multimodal? Ela não trabalha mais só com texto. No início, elas estavam trabalhando só com texto. Hoje, elas são multimodais. Então, elas trabalham com áudio, com vídeo, com imagens, com textos, com arquivos de vários formatos. Tá? Então, você consegue interpretar um PowerPoint, você consegue interpretar um Excel e por aí vai. Tá? Então, tudo isso consegue ser feito. Então, olha aqui, está gerando aqui uma sugestão. Eu vou gostar, pelo que eu estou vendo aqui na geração prévia, provavelmente não, acho que eu achei exagerado. Mas eu posso interar aqui com a minha IA e falar, ó, faça um negócio menos exagerado, faça algo mais claro, mais escuro e por aí vai. Então, mas para mostrar o poder que a IA tem hoje nesse conceito de REG, a gente está falando de um arquivo, né? Poderiam ser 200 arquivos. Mas como ele consegue interagir, trabalhar tanto com imagens quanto com textos, vídeos e várias outras informações. Está aqui, ó, ele terminou de gerar. Tá? Então, gerou uma sala bem mais escura aqui, com vários conceitos, mudou até os móveis, a sala padrão permaneceu do mesmo tamanho aqui, com a mesma proporção, mas mudou muita coisa. Tá? Então, esse é mais um exemplo aqui interessante. Vamos seguir. Quer dúvida, me avisa. Pessoal, agora a gente vai entrar num tema interessante. Qual é? A gente viu aqui como usa a IA apenas solicitando ações. A gente viu o uso de IA utilizando esse conceito de regs, que é utilizar dados seus para gerar conhecimento, para gerar análises. Tá? Só que o que acontece? Assim como a gente tem uma dificuldade de comunicação entre pessoas, existe também uma dificuldade de comunicação com a IA. E muitas vezes o que a gente pede da IA não é bem compreendido e a resposta não é o que a gente espera. Como até vocês viram nesse exemplo aí da decoração. Eu não falei nenhum detalhe, eu não pedi para a sala ser clara, eu não pedi para ele não exagerar e botar neon em toda a sala, não sei como a pessoa vai trabalhar ali. E por aí vai. Eu não detalhei, então eu não tive uma comunicação eficiente com a IA, e aí ela fez da cabeça dela. Poderia ter feito muito bem. Inclusive, um outro exemplo que eu fiz para montar essa apresentação, ficou ótima a sala, e esse exemplo ficou horrível. E é o mesmo prompt. Então, a gente precisa ter formas mais eficientes de comunicação com a IA para que a gente tenha respostas boas e para que a gente tenha resultados bons em análises ou em processos mais complexos que a gente esteja usando a IA. E para isso, a gente tem algo que a gente chama hoje de engenharia de prompt. Como a conversa com a IA hoje ela é toda baseada em prompts, né, em mensagens, hoje foi criado realmente uma engenharia, a gente já chama de engenharia, que nada mais são do que técnicas para você obter melhores respostas quando você interage textualmente com uma IA, tá? E aí a gente vai passar agora pelas principais técnicas que eu considero ali as mais, não vou dizer básicas, mas as mais importantes, e uma técnica mestre ali que pode ser usada junto com essas outras técnicas para que vocês realmente tenham bons prompts e tenham ótimas respostas e evitem, inclusive, que a IA de vocês alucinem enquanto vocês utilizam. Tá? Então, algumas técnicas bem importantes, eu vou passar todas elas, explicando um pouquinho o que seria cada uma, depois a gente faz os exemplos. Tá? Primeira técnica é a que a gente fez agora, desde o início da apresentação, que é o Zero Shot. O que é o Zero Shot? Eu simplesmente pedi para ela fazer algo, eu perguntei algo. Tá? Então, eu pedi, por exemplo, crie um e-mail para responder uma reclamação formal do cliente. Isso é um exemplo de Zero Shot.
A maioria das pessoas usam IA generativa assim. Está errado? Não. Mas é a forma menos propensa a você ter boas respostas, tá? Ela, digamos que é uma forma mais preguiçosa de você perguntar coisas, ou é uma forma de você gerar um conhecimento que não é tão importante, porque você não se dedicou a criar uma pergunta eficiente para que a IA entenda e se esforce em responder direito, tá? Quais são outras técnicas que a gente tem? A gente tem a técnica few shot. Essa técnica ela é baseada no quê? Em você dar exemplos antes de pedir alguma coisa. A IA generativa ela é muito boa em entender padrões. Então, se você dá exemplos para ela gerar esse conhecimento novo a partir de exemplos que você passa, você pode ter certeza que o novo conhecimento que ela vai gerar vai seguir exatamente aquela ideia ou aquela estrutura dos exemplos que você passou. Isso é sensacional, principalmente para geração de conteúdos em texto. Então, você precisa gerar um relatório que tem toda uma estrutura técnica, sei lá, um relatório ou uma peça jurídica, por exemplo, que tem todo um contexto de estrutura, de linguagem. Então, você vai criar um texto, mas vai dizer, crie esse texto baseado nessas informações, mas use como exemplo esse outro texto. Então, a técnica de few shot, ela já faz com que tua resposta ela seja, em média, em testes que são feitos, em publicações, de até 40% de melhora nas respostas. Porque a IA ela já não cria mais tudo da cabeça dela, ela analisa aqueles exemplos que você passou e, a partir daí, ela direciona as respostas. Tá? A IA generativa, pessoal, quando você faz o zero shot, é como se você perguntasse algo para uma pessoa e ela respondesse tipo de uma forma displicente. É isso aqui. Mas ela não para pensar. E essas técnicas, elas são para ir parar para pensar e falar assim, então tem que ser baseado nesse exemplo, então vou dar alguma atenção. E aí ele gera respostas bem melhores. Então, algo que parece ser simples, mas que gera uma melhoria imensa ali nas respostas que você gera. Um outro exemplo é o COT, né, que é o Chain of Thoughts, que é basicamente você fazer com que a IA pense de uma forma estruturada antes de gerar a resposta. Então, a gente pede para a IA pensar passo a passo. O Chain of Thought ele é essencial para processos que envolvem análise de dados, cálculos, tá? Ou execução de ações mais complexas que envolvem muitas ações. Tá? Então, para você garantir que a IA não vai ficar preguiçosa, quem já usou IA para fazer, por exemplo, resolver equações, você vai ver que se você perguntar no zero shot como responder uma equação X, ele parece menino preguiçoso estudando matemática. Ele vai dar um chute ali e vai fingir que fez o enunciado, quer dizer, que fez as operações. E não fez, ele chutou a resposta. É exatamente isso que faz. E o Chain of Thoughts, não. Ele vai garantir que a IA vai ter que fazer o passo a passo das operações para poder chegar na resposta. Isso também já gera um aumento muito grande de respostas corretas em processos de análise mais complexos. Tá? E como que eu faço o Chain of Thoughts? Como que eu escrevo isso para ele? A gente vai ver aqui nos exemplos, mas tem alguns pontos interessantes. Primeiro passo, você sabe, você está pedindo para ele fazer uma análise, para ele gerar um documento. Você sabe o passo a passo que ele tem que seguir? Se você sabe, você especifica no prompt. Olha, eu quero que você consolide esses dados, depois que você faça isso, depois que você calcule isso, você força ele a passar por todos esses passos. Mas eu não sei fazer, é algo que eu nunca fiz, então eu quero que ele faça com cuidado, mas eu não sei fazer. Então, como é que eu faço? Você vai escrever no final do prompt, faça isso passo a passo, ou pense nisso passo a passo, realize passo a passo essas operações. Só você escrevendo isso no prompt, você já vai forçar a IA a fazer isso com mais cuidado.
tá? Então, a dica é essa. Ou você escreve para ele fazer passo a passo, ou você especifica, caso você saiba, qual é a etapa lógica que tem que ser seguida para aquela análise ser feita, tá? Que mais que a gente tem de técnicas aqui? Tem a Role-Based Prompting, que é basicamente você atribuir papéis ao prompt que você faz. O que isso quer dizer? Vocês lembram que eu fiz a receita lá, né? Eu só disse, ó, eu quero fazer carne de panela. Mas digamos que eu quero fazer essa receita num restaurante. Com certeza aquela receita que ele gerou não era para restaurante. Mas se eu colocar, pense como um chefe de cozinha de um restaurante brasileiro e faça uma carne assada. A receita não vai ser aquela que mostrou para mim, vai ser outra. Por quê? Porque eu estou mostrando para ele qual é o papel, qual é o contexto daquela pergunta que eu estou fazendo. Lembrando que a IA, pessoal, a IA generativa, ela é geral. Então, quando eu estou perguntando algo, ele não sabe se a resposta que ele vai dar é para uma pessoa leiga, é para um especialista, é para uma pessoa de tecnologia, é para uma pessoa de saúde. Para quem é? Ele não sabe. Então, você especificando quem é essa pessoa, quem é o perfil dessa pessoa, ele já vai pegar o conhecimento daquela área específica e considerar apenas aquele conhecimento para gerar a sua resposta. Então, também é uma técnica bem poderosa você especificar. E, por fim, o chaining, que é nada mais é do que você quebrar prompts grandes, quebrar pedidos muito grandes em pedidos menores. Esse é o conceito, inclusive, dos agentes, que a gente vê muito falarem aí de agentes de IA, agentes de IA. Basicamente, os conceitos de agente, muito do que se fala hoje em conceito de agentes, usa as técnicas de chaining, que é basicamente você quebrar uma análise feita por prompt em um workflow de pequenos prompts. Então, você vai executar um primeiro prompt, o resultado desse primeiro prompt vai entrar no novo prompt, que vai fazer esse novo prompt, depois vai para um próximo prompt e assim vai. Então, é uma forma de você quebrar prompts em vários pedidos diferentes e, com isso, você ter mais eficiência e uma menor chance de alucinação de erro. Tá? Essas pessoas, pessoal, se vocês seguirem essas técnicas aqui, vocês já vão estar na frente de 70% das pessoas que não fazem ideia que isso existe. E aí eu vou dar mais um exemplo de técnica, tá? Que qual é? É Alcide. O que é Alcide? Ele não é uma técnica para melhorar, simplesmente uma dessas dicas para melhorar o teu prompt, mas ela é uma forma de você estruturar o seu prompt de uma forma que a IA entenda melhor. E como é a estruturação desse prompt? Ela é dividida em 4 itens, tá? Em 4 blocos. O bloco do contexto, o bloco das instruções, o bloco de detalhes e de informações. Então, em vez de você fazer um pedido direto, um zero shot para ele, ou até qualquer um daqueles que a gente viu, um few shot ou um COT, você vai usar uma estrutura que a primeira coisa que você vai fazer é contextualizar. O que é contextualizar? Falar o papel e o cenário do problema. Eu sou um analista de projetos, ou você é um analista de projetos que trabalha com software, que trabalha com construção civil. Eu vou contextualizar e vou dar um papel para aquela pessoa. Depois eu vou dizer as instruções, o que deve ser feito. Eu quero que resuma os pontos principais de uma reunião, eu quero que analise tal dado. Depois eu vou em detalhes. Como que eu vou apresentar essa resposta? A resposta dessa análise tem que ser em gráficos de barra e em uma tabela que vai ter um comparativo entre um item e outro, tá? E as informações, o que são? São informações adicionais, é o último item do CID, são informações adicionais que você acrescenta para o modelo se basear. Lembra do few-shot que dá exemplos? Pois é, aqui nesse informações, que é a última parte do teu prompt, e você pode colocar informações adicionais para ele se basear, visto que ele é muito bom em se basear em coisas para gerar respostas melhores. Então, basicamente, o seu prompt vai passar a ter essas 4 partes. Então, o teu prompt, que era uma frase, vai passar a ser um texto realmente, onde eu vou ter contexto, instruções, detalhes, informações. Pessoal, isso aqui é a base da criação de agente, tá? É você realmente ter prompts fortes para que você consiga ter respostas que façam sentido. E vamos direto aqui para os exemplos, tá? Então, o primeiro exemplo que eu vou colocar
é o exemplo, deixa eu achar aqui o nosso... Opa, está aqui nosso ChatGPT. O primeiro exemplo que eu vou dar é voltar lá na geração da receita. Lembra que eu falei da carne assada lá, que ele gerou uma receita? E eu vou usar exatamente esse exemplo para fazer um exemplo utilizando o conceito do CID. Então, o que eu fiz aqui, pessoal? Venham comigo aqui. Eu contextualizei, eu disse, ó, eu sou um chefe de cozinha brasileiro. Contextualizei. Depois eu fiz a instrução. Qual é? Preparar uma receita de carne assada no forno. Depois eu dei detalhes sobre o meu comando, que utiliza ingredientes selecionados do Nordeste brasileiro que possa ser feito em até 30 minutos. Especifique quantas pessoas precisarão participar dessa atividade para alcançar o tempo determinado e quais as atividades que cada um precisa realizar. Então, além de eu incluir detalhes sobre a receita, eu coloquei uma missão a mais ali, que é um tempo máximo de 30 minutos de preparo, e para isso ele pode usar mais pessoas. Então, ele vai ter que fazer uma análise de gestão de tempo ali, dentro das atividades que ele vai me passar da receita, para que eu possa fazer isso em 30 minutos, usando 1, 2, 3, 10 pessoas. Tá? Nesse prompt, eu não coloquei o último itemzinho do CID, que são informações, porque eu não precisava. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma receita padrão que eu quisesse que ele se baseasse nela, eu podia incluir ainda mais uma frase dizendo: se baseie nessa receita X, mas faça essas modificações. E aí eu colocaria a receita lá. Vamos rodar esse prompt? E aí ele vai gerar aqui o prompt. Olha aqui, ó, ele gerou uma equipe mínima de 3 pessoas, uma organização multitarefa para poder atingir o tempo de 30 minutos. E aí ele criou aqui a parte da receita, né, os ingredientes e a divisão das tarefas de cada um. Então, ó, o líder vai fazer isso, vai ter uma pessoa que vai preparar só os legumes, vai ter uma pessoa que vai preparar as guarnições, e ele ainda gera a linha do tempo de cada uma das atividades para que você consiga terminar em 30 minutos. Tá? Então, olha o nível de qualidade da resposta, só você estruturando mais o seu prompt. Tá? Vamos para o próximo? O próximo exemplo, ele é um prompt para gerar um discurso. Isso também ele é ótimo, não tem nada melhor do que a IA generativa para gerar discursos. Quem é bom para falar, talvez não precise disso, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade. E, como eu falei, a IA generativa é ótima para gerar conteúdo, né? Gerar textos bem escritos. Então, eu gerei um prompt aqui. Esse prompt, eu coloquei exatamente os títulos de cada etapa do CID, ó, contexto, instruções, detalhes e informação. Mas não precisa, tá? É só uma forma de estruturar. Você pode fazer tanto a escrita direta, quanto você pode dividir aqui. Então, o que eu fiz? Ó? Contexto. Você é um assistente especializado em comunicações corporativas. O objetivo é gerar um discurso curto, de 2 minutos, para apresentar a equipe de desenvolvimento do Venturos, os ventureiros, é como a gente chama aqui os colaboradores do Venturos. Instruções. Estruture o texto com uma saudação, explicação, bababá. Então, expliquei como eu queria o texto e eu pedi para ele focar em transmitir urgência e relevância sobre a capacitação em computação quântica. Aí entrei em detalhes. Em detalhes eu falei, ó, inclua no meu discurso referência ao radar tecnológico que o Venturos gera, mencione parceiros, formate em bullets e finalize com uma chamada, com uma ação inspiradora para engajar pessoas. E as informações, o que eu coloquei de informações? Foi aqui o pedido que o chefe fez para você fazer esse discurso. Então, ó, você precisa realizar um discurso rápido para os desenvolvedores júniores da Venturos e tal. Então, usei exatamente o CID, estruturando nas 4 etapas do CID para gerar esse discurso. Tá? Então, ele vai gerar um discurso
usando todas aquelas características, considerando a questão dos 2 minutos, tá? Fazendo a quebra conforme eu pedi, tá? Em bullets, conforme eu solicitei. Se eu tivesse solicitado, é muito comum a gente solicitar que é um texto para fala. Aí ele normalmente gera textos menos quebrados para gerar uma fala mais natural. Então, tudo isso pode ser pedido ali nos detalhes ali, eu posso incluir essas informações. Vamos para um próximo exemplo. Deixa eu ver aqui. Como a gente está com um tempo mais que estourado, né? Então, vou fazer só um último exemplo para a gente avançar, finalizar já. Esse exemplo ele vai usar uma planilha. Eu vou pegar esse exemplo porque a gente não fez nenhum exemplo com planilha, né? Pessoal, a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito de REG e a gente pode aplicar esses mesmos conceitos que a gente viu de engenharia de prompt para fazer esse tipo de análise. Isso tem que ser o dia a dia de vocês agora. Nunca mais fazer zero shot, nunca mais fazer essas perguntas simples. É realmente vocês estruturarem para que vocês obtenham da IA o máximo possível. Essa análise aqui que eu vou pedir, ela não usa o CID, mas ela usa o Chain of Thoughts, o COT, que é aquela técnica de você forçar a IA a gerar uma sequência, a fazer uma sequência de atividades. Então, compare as soluções XYZ. Essa planilha aqui são propostas técnicas de 3 empresas diferentes, que eu chamei de solução XYZ, e aí eu quero que ele compare essas soluções numa tabela com prós, contras, tempo, custo e risco, e depois disso ele sugira a melhor opção entre essas propostas, considerando o menor custo e o maior impacto. Então, ele vai analisar essa planilha, tá? E aí ele vai gerar essa análise baseada aí no Chain of Thoughts. Ele vai consolidar a planilha, ele vai identificar os prós, os contras, o tempo, custo e risco, e depois ele vai sugerir a melhor opção, considerando o menor custo e maior impacto. Tá? Se simplesmente eu gerasse essa informação, então aqui, ele fez a primeira consolidação, ele fez aqui a consolidação, aí depois da consolidação ele fez a análise. Tá? Então, esse processo de você quebrar, de você dizer o passo a passo, que é o Chain of Thoughts, de como ele seguir, as chances dele errar cálculos e análises, principalmente envolvendo questões de financeiras, né, números, é muito grande. Então, realmente, por mais que você não use o CID, mas você usar o Chain of Thoughts, essa técnica para análises, ela é essencial. Tá? Pessoal, para finalizar, tá? Foi um pouquinho corrido, mas o que vem depois disso? Recapitulando, pessoal, vimos o uso da IA generativa da forma mais comum, usando o Zero Shot. Depois a gente viu o poder que a gente ganha, principalmente em questões de produtividade, ao poder criar RAGs, que são bases de dados nossas, que a gente joga para a IA analisar. Então, fizemos vários exemplos desses. E a gente se aprofundou em engenharia de prompt, que são técnicas simples, assim como toda técnica de comunicação mas que, em geral, a gente não aplica. E a partir do momento que a gente passa a aplicar essas técnicas de comunicação com a IA, a gente consegue ter respostas muito melhores, tá? Em todos os questionamentos, em todas as análises que a gente faz. Tá? Então, a gente passou por esses 3 pontos, que são os pontos bases do uso da IA generativa. É você saber como perguntar, é você saber organizar os dados que você vai utilizar e você ter as técnicas de comunicação. Então, o que vem depois disso, pessoal? O uso da IA generativa sem medo. Vocês precisam usar. Mas eu não tenho uma versão paga. Use uma versão gratuita, desde que você não tenha dados que sejam perigosos ali, né? Sejam sensíveis. Mas use a IA. Depois que você começar a usar, você vai entender que se
a versão gratuita é suficiente ou não para o que você precisa. Ou não, realmente eu estou vendo que não é suficiente, eu vou comprar a versão Plus, por exemplo, do ChatGPT, que vai ser ali 100, 150 reais, ou eu vou comprar a versão Pro, que aí já é R$ 1.000 por mês, R$ 1.500 por mês, ou se eu vou usar uma gratuita como o DeepSeek ou o Gwen. Então, tem várias opções hoje em dia. Então, usando, você vai identificando qual a IA é melhor para o seu uso. Tá? Continuem se aprofundando da engenharia de prompt. Ela melhora muito os resultados, mas nunca vai substituir, não vou dizer nunca, mas nos próximos anos, não vai substituir o ser humano. Então, o ser humano precisa sempre fazer a curadoria dos dados. Sempre. Tá? Então, sempre eu preciso analisar o resultado que é gerado. Tá? Organize os dados de vocês. Quem precisa, principalmente, usar em empresas, organize seus dados antes de criar os RAGs, antes de criar as bases de dados. Tá? Sejam utilizando arquivos individualmente, como a gente usou aqui como exemplo, esteja vocês evoluindo no conceito de agente, onde eu posso usar 200 arquivos ao mesmo tempo, 500 arquivos, onde eu posso colocar uma base de dados inteira dentro de um RAG e colocar a IA para estudar aquela base. Tá? Então, não adianta você colocar dados lá bagunçados, dados inconsistentes. Então, você precisa ter governança sobre esses dados para que os seus projetos de IA, suas análises de IA façam sentido. Tá? E o último item, estudem sobre agentes de IA e experimentem ferramentas que podem que podem aumentar o poder. Então, o que é o agente de IA? Nada mais é do que tudo isso que a gente viu aqui. Você só consegue criar um agente de IA se você souber engenharia de prompt e se você souber RAG. A gente viu as duas coisas aqui. Mas, além disso, você tem alguns itens a mais, principalmente envolvendo automação. Então, além de fazer análise, eu quero enviar uma mensagem via WhatsApp. Então, como que eu faço isso? Hoje eu tenho ferramentas gratuitas e eu tenho ferramentas pagas para fazer isso. Algumas mais simples, algumas mais complexas. Então, tem várias opções no mercado e a cada dia surgem novas. Não era o foco hoje falar sobre agentes, mas provavelmente numa próxima conversa a gente vai falar sobre eles, até porque não adiantava falar de agentes antes de vocês terem realmente todos essa base sobre os pilares da IA generativa, tá? Mas o agente, digamos que é um próximo passo. No entanto, a grande maioria dos problemas, pessoais, são resolvidos sem agentes. Agentes é realmente quando você precisa ter uma problemática que a interação da pessoa diminui, porque você tem um volume muito grande de interações ou de dados a serem analisados, aí realmente você precisa ir num nível acima, que é criar agentes ali para trabalhar nesse sentido. As próprias ferramentas de IA, elas possuem geradores de agente. Então, por exemplo, o ChatGPT possui um gerador de agente, tá? Que é baseado em engenharia de prompt. Ele é mais simples, ele não faz cadeia. Ele até faz cadeia de atividades, mas não tanto como outras ferramentas fazem. Tá? Mas você consegue gerar agentes mais simples na grande maioria dessas ferramentas que a gente falou hoje, só que na versão paga. Tá? Então, pesquisem na ferramenta que vocês utilizam como gerar agentes nelas. A grande maioria dessas ferramentas hoje, Gemini, ChatGPT, DeepSeek, elas têm ferramentas de agente. Uma mais complexas, outras menos complexas, mas existem. Pessoal, é isso que eu queria passar para vocês. Desculpem o horário, acho que a gente passou um pouco o horário, mas realmente eu queria passar cada um desses itens para mostrar para vocês. Esses são os meus contatos, tá? Qualquer dúvida, mandem e-mail para mim, eu estou à disposição, tá? Um bônus que eu falei ali para o Wesley que eu vou fazer. Esse nosso talk está sendo gravado e transcrito. Eu vou gerar um e-book com tudo isso aqui que foi falado, com todos os exemplos. Inclusive, eu vou botar o prompt que eu utilizar para gerar esse e-book a partir dessas transcrições, a partir da minha apresentação e dos exemplos que eu apresentei. Então, vocês vão ter todo esse material que a gente viu hoje aqui num e-book que a gente vai enviar para o e-mail de vocês, que foi cadastrado aí no momento que vocês se inscreveram. Tá? Então, vocês vão ter esse conhecimento para rever, além, obviamente, da gravação que a ATEC vai disponibilizar aí no YouTube, tá? Da ATEC.
Pessoal, mais uma vez, obrigado, Maicon, obrigado aí o Wesley, obrigado a Tec, obrigado vocês aí que ficaram até esse horário aí na apresentação, tá? Me coloco à disposição qualquer dúvida, e é isso. Muito bacana, Daniel. Estava aqui acompanhando aqui no background, aqui nos bastidores, conteúdo riquíssimo. Alguns tiveram coragem aí de fazer pergunta, né? Eu não sei se você não sei se alguém quer, na verdade, fazer alguma pergunta aí. Eu acho que o momento é Olha, propício. eu estou totalmente à disposição, eu estou preocupado com o horário, porque realmente a gente passou do horário, mas quem quiser fazer uma Bom, pergunta, eu estou aqui à disposição. o nosso quórum tá alto aqui, então imagino que a galera tá gostando aí do conteúdo. Ali o Luiz já apareceu aí, ligou a câmera. Para quem não conhece, o Luiz é o ex-vice-presidente da ATEC, né? Marcando presença. Olha aí, mais o Grande Eric. Luiz. Vamos na sequência aí, manda bala aí, Luiz. Vou pedir para ser um pouquinho objetivo, que eu conheço, o Luiz fala bastante. Seja direto aí, que é para dar a vez para o próximo aí, tá bom? Assim, o Daniel já é meu amigo aí de longos anos. Verdade. É uma questão mais para... Realmente é uma dúvida minha. Eu venho percebendo, estudando também essa questão de IA, sobre, pelo que eu entendo, me corrija, por favor, se eu estiver errado na questão de aprofundar, eu vejo assim a IA como as pessoas que detêm o nível de tecnologia na nossa geração para trás, elas conseguem utilizar melhor a IA. Por quê? Por conta da questão do domínio da língua portuguesa, de saber como perguntar. Eu não sei, eu vejo muito isso, entendeu? E eu vejo, por exemplo, eu lidero duas equipes em lugares diferentes, e eu vejo assim um pouco essa dificuldade, e aí quando eles vão me entregar alguma coisa que vem da IA, aí eu começo a questionar. Eu falo, pô, gente, mas não dava para perguntar desse jeito? Não tem como vocês detalharem mais no português? E às vezes eu sinto essa limitação por conta da pessoa não ter um estudo no português, que na nossa geração passada a gente era redação, era análise sintática, o cara tinha que entender. Então, quanto melhor você perguntar da IA, enriquecer ela de conteúdo, mas claro que esse enriquecimento exige, seja o português, seja o inglês, seja qualquer língua, para ela te dar esse retorno. Isso é fato, é mito meu, porque era essa daí a minha dúvida. Não, isso é fato, tá? É fato que a forma como você se comunica ali, ela vai ser totalmente relevante em relação à tua resposta. A questão da geração realmente não gostar de escrever ou não saber escrever, eu vejo como isso sim uma possibilidade de ser uma das causas das pessoas utilizarem mal a IA, mas eu vejo ali que são várias questões, né? Eu acho que tem a questão da pessoa escrever mal, mas tem a questão da pessoa também não entender muito dessas técnicas que a gente falou aqui de engenharia de prompt. Isso é essencial, pessoal, é uma nova forma de comunicação. A gente tem que aprender a fazer engenharia de prompt. Então, são coisas muito simples. A gente vê aqui, parece que a gente vai ver engenharia de prompt, vai ser um negócio do outro mundo. Não é. São técnicas de comunicação que funcionam muito bem com máquinas, mas se a gente for parar para pensar, funciona inclusive com pessoas. Então, você está dizendo ali para o seu filho, não coloque só a resposta do cálculo. Eu quero ver o cálculo sendo feito passo a passo. É isso. Então, só isso já vai fazer o menino ter que pensar mais do que só colocar a resposta. Então, esse tipo de questão ela é importante. Qual a outra questão que eu vejo muito ali? É a falta de curadoria. As pessoas querem gerar algo em IA e acham que está pronto. E muitas vezes a resposta foi totalmente incorreta ou foi totalmente insuficiente. Então, é o que eu coloquei várias vezes aqui, você precisa ter curadoria. Porque a partir do momento, inclusive, que você analisa as suas respostas, você começa a melhorar suas perguntas. Porque você vai entendendo quais são as perguntas que fazem sentido, como você estrutura teu conhecimento melhor. Como eu falei para vocês, a, a,
A utilização do few shot, que é aquele conceito dos exemplos, é sensacional. Então, como comentou aí, Luiz, eu preciso gerar um relatório aqui. Cara, primeira coisa que tem que fazer, se esse relatório ele é gerado todo mês, toda semana, todo dia, pega o melhor relatório que tu tem na tua história na empresa. Esse aqui é o melhor, é o mais bem escrito, é o mais bem estruturado. Esse cara vai ser o teu exemplo em todos os prompts. Então, todo prompt que for gerar esse relatório, tu vai colocar esse prompt, tu vai falar para ele, utilize este relatório como base como estrutura para a geração do novo relatório. Só isso. Porque ele vai pegar a estrutura de linguagem, ele vai pegar a estrutura física, né, realmente do documento, forma de escrita, estratégia de escrita. Então, por exemplo, se é uma proposta técnica, por exemplo, a proposta técnica, dependendo do que você está vendendo, bora fazer um chute aqui, um sistema ERP, basicamente ali ele tem uma estrutura própria. O que vai mudar são algumas coisas. Cara, ele vai criar tudo ali da melhor forma possível, seguindo os padrões, ele vai mudar só onde realmente faz sentido. Então, realmente, eu acho que são esses dois pontos, Luiz. É a questão da escrita, realmente, se você não souber perguntar, não vai funcionar, e a questão da curadoria, da análise da resposta que as pessoas não fazem. Então, se as pessoas fizerem essas duas coisas, funciona. E a molecada hoje em dia é muito dinâmica, né? Então a molecada, tudo é rápido. Vê vídeo do TikTok de 30 segundos, vê não sei o que de 10 segundos, escreve cada vez mais abreviado porque tem que ser rápido. Então, esse conceito de ser rápido na IA generativa não funciona. Então, essa análise tua faz todo sentido. Eu acredito que seja um ponto, sim. Assumindo aquela parte faltando aquela parte do analista, né? Como os analistas, você tem que analisar as coisas para poder perguntar. Não, o imediatista entra naquela questão que tu falaste da engenharia, a questão do zero, eu esqueci agora, né? Não ser o zero shot, não é isso? O zero shot é essa pergunta sem fundamento, sem contexto. Não funciona. Eu conheço várias pessoas, eu acho que muitos de vocês que trabalham com IA também devem conhecer, de pessoas que se frustraram com IA, que não usam porque falam não funciona. Não é que não funciona, você que não sabe conversar com ela. Então, é essa a questão. Obrigado, Luiz, pela colaboração aí, hein? Vamos lá, Eric. Fala, pessoal. Daniel, eu tenho visto no mercado, a gente tem um trabalho muito forte aqui na MSP com inteligência artificial já. Mas, cara, eu tenho notado, e 100% do público aqui é de tecnologia, é de TI, mas eu tenho percebido uma baixa adesão do público de TI com relação a soluções com inteligência artificial. Baixíssima, para falar a verdade. E, cara, o que eu mais tenho visto é que quem tem trabalhado com soluções com inteligência artificial, geralmente é o fotógrafo, é o cara da logística que aprendeu a utilizar e resolver um problema específico. E tem uma explosão enorme de codes de IA agora recentemente, né? Isso aí é fato, tem um monte. Mas eu tenho percebido que essa baixa adesão, eu posso até estar enganado na minha visão, é justamente esse medo do pessoal da TI achar que a IA vai tomar o seu emprego. Quando, na verdade, a gente que trabalha com IA, a gente sabe, não vai tomar, mas vai tomar o emprego de quem está usando bem. Esse cara que usa IA bem vai ganhar o emprego de quem nem quer usar. Isso, Exato. com certeza. Tá? E aí eu quero saber, na tua opinião, se você tem alguma visão diferente do que eu estou percebendo, né? Principalmente voltado ao público de tecnologia, do porquê que eles estão com tanto receio assim de utilizar e colocar a IA para resolver problemas. Realmente, passando ali algumas questões, né? Eu concordo, a frase clara que eu vejo na questão do perigo da IA é exatamente o que tu comentou, tá? Então, a IA não vai tirar o emprego de ninguém, né? Quem vai tirar o teu emprego é o cara da tua área que sabe IA. Então, esse cara vai ser 200% mais produtivo que você, então tu vai perder o emprego com uma outra pessoa, mas essa outra pessoa é especialista em IA. Por isso que hoje em dia todo mundo tem que se tornar especialista em IA dentro, obviamente, das suas necessidades,
para que seja produtiva na sua respectiva área, seja dentista, seja administrador, seja o que for. Eu vejo que a área de tecnologia ela tem algumas questões interessantes, né? Eu acho que tem, sim, Eric, essa questão do medo ali de perder, mas tem algumas coisas intrínsecas na área de tecnologia, eu sei também pelo meu tempo na área, que são... Tem o conceito ali da bala de prata. Às vezes a tecnologia que a gente sabe é o que a gente acha que vai resolver tudo. Então o cara usa um negócio de IA e ele fala, pô, isso aqui tá uma merda. Tipo, ele usa um Copilot, por exemplo. E aí o cara gera um código. Uma vez que o Copilot gera um código ruim, o cara vai dizer, pô, meu código é muito melhor que o do Copilot, nunca mais vou usar isso. Então o cara tem muito aquela questão do orgulho dele ali, tanto na tecnologia que ele conhece, quanto no saber dele em relação, por exemplo, à codificação. E aí ele fica... Aí eu acho que mistura várias coisas, né? O medo ali interno que a pessoa tem de ser substituído por aquilo, então a pessoa não quer nem testar para descobrir que ela pode ser substituída. Então ela se fecha para aquilo e tem essas questões de tecnologia também. E eu concordo contigo, aqui no Venturos, e eu considero isso como uma boa prática corporativa, tá, para todos. Qual foi a nossa estratégia? Liberou IA para todo mundo. Todos os colaboradores têm IA. E a gente fomenta internamente que as pessoas criem cases de uso de IA, inclusive com premiações, etc., para que as pessoas nas suas respectivas áreas elas descubram uma forma de ganhar produtividade com IA. Então, a gente chama aqui de jornada. São as jornadas de IA. Então, como você consegue automatizar funções, operações, análises usando IA? A gente tem jornadas de IA aqui na área de reportologia, no pessoal mais administrativo. A gente tem jornada de IA no financeiro. A gente aqui é um instituto de pesquisa, então a gente tem toda a parte ali, SUFRAMA, prestação de contas, então já tem várias jornadas relacionadas a isso. A gente tem na parte de hoje de software, de desenvolvimento de software, a gente tem vários agentes já que foram desenvolvidos a partir de jornada. Então, como é que começou isso? O cara começa usando o prompt. Então, é aquilo que eu falei para você, começa usando o prompt. Eu sou um QA, eu sou um cara que faz testes, então todo o meu planejamento de teste eu vou fazer usando ali o prompt, o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta. E aí ele vai pegar a transcrição, digamos, de uma reunião, ou vai pegar alguma documentação que o analista de negócios fez, vou jogar no ChatGPT e vou mandar ele gerar casos de teste. Depois dos casos de teste, eu vou mandar ele gerar testes unitários, sei lá, testes automatizados, depois gerar... Então, o cara começa a gerar um fluxo de trabalho que começa manual, mas que depois que ele valida aqueles prompts, eu pego isso e coloco no agente, está tudo funcionando. Então, eu vejo também muito isso. As pessoas querem pular. Então, eu quero aprender agente, que é o que eu automatizo. Aí ele vai lá no agente, escreve um monte de prompt ruim e não vai funcionar. E aí a culpa é da IA. Não é a culpa da IA, é não saber usar. Por isso que eu falo, a grande base da IA hoje é gerenciamento de dados, é curadoria de dados, é governança sobre os dados que você usa, é a questão da engenharia de prompt, são acho que os dois grandes pilares ali, e o uso das ferramentas em si, né? Você fazendo isso, essa jornada, é isso que a gente chama de jornada, é você conseguindo botar um processo inteiro dentro de um prompt, mesmo que você faça manual cada etapa e você ganhou produtividade ali, e você ganha muita produtividade só fazendo isso, quando você coloca o agente, a solução está validada, você só vai automatizar. Então, esse eu vejo o caminho. E a gente faz isso exatamente, Eric, para que a gente motive tanto os nossos devs, nossa galera técnica, quanto a nossa galera administrativa a criarem suas jornadas em cada uma das suas respectivas áreas. Mas eu concordo contigo nessa questão da adoção, e eu acho que é isso que tu disse também, mas eu acho que também tem essa questão da bala de prata ali, que o cara... Vai que eu aprendo que a IA faz isso, aí eu vou me frustrar. Então, deixa para lá, deixa eu fazendo tudo em Python aqui na mão mesmo, que vai resolver. Então, mas assim, não tem mais o que fazer, isso não existe mais. Então, todos os nossos devs, todo mundo tem que aprender IA, né? Não só os devs, mas
todas as áreas. Então é algo É a ser legal. superado. Só para fechar e complementar, né, o que você comentou, eu tenho notado que esses coaches de internet que vendem a ideia da IA, vendem como se fosse uma coisa simples e fácil. Que, na verdade, a gente sabe que é. Mas, cara, na minha visão, quando nós de tecnologia, a gente abraça o uso da IA, a gente consegue acelerar muito mais rápido de quem não é da área de tecnologia. Ah, Que já sim. é o nosso core business, já está no na nossa veia tecnologia. E a gente consegue aprender isso mais rápido. E aí, quando eu vejo esses coaches vendendo, e aí algumas pessoas, alguns amigos meus que não são de tecnologia, e falam assim, mexer com IA é muito fácil. Cara, não é bem assim quanto você está pensando. Concordo, é fácil para quem sabe fazer, para quem se dedica, para quem estuda, tudo é fácil depois que a gente aprende, né? Mas tem um esforço, tem um sacrifício, e para quem não é da área de tecnologia, a curva de aprendizado é um pouco maior, somente isso, né? Porque, Eu, assim, os caras falam assim, não é preciso aprender programação, tá, cara? Mas o cara que é programador, ele já tem todo o caminho, mais da metade do caminho seguido para explodir com o IA. Porque, cara, você vai sim. Tem algumas coisas que vai ter que mexer em código, tem algumas coisas que não é somente um prompt. Tem muito Python, que é a linguagem que é casada com IA, entendeu? Então, assim, é só para tirar um pouco desse, vamos chamar assim, romantismo que o coach vende, de que, cara, tu vai sentar aí, meia hora eu vou te ensinar, você vai sair desenvolvendo a gente. é, inclu- Calma. inclusive, Eric, eu, principalmente nessa área de agentes, hoje eu vejo, pelo que eu acompanho, é vendido esse romantismo. Então as pessoas pensam que realmente sozinhas elas vão conseguir fazer. Elas conseguem? Conseguem, mas exige um esforço, existe um estudo e vai ter um limite que vai chegar no momento realmente vai precisar de alguém com um background maior e etc. Então você tem ferramentas de low code e de no code ali que teoricamente não precisa desenvolver, tipo um Make, um Zapier e várias outras ferramentas para geração de agente, que tu não precisa até a segunda página, né? Mas aí depois disso tu É, realmente precisa ter um contexto melhor para integrar com outros sistemas, para e etc e tal. Mas assim, é algo que está evoluindo também. Não vou dizer que não vai chegar um momento que uma pessoa totalmente leiga vai conseguir desenvolver tudo do zero. Pode chegar esse momento. Eu acho que vai chegar em algum momento, mas mais uma vez, até alguma página, talvez até a 10ª, vai chegando um momento que realmente você precisa ter um background maior, mas eu vejo realmente como algo muito válido, não só para a área de tecnologia, mas para as outras áreas, as pessoas experimentarem, porque sim. realmente é algo que a gente começa a entender, ó, até aqui eu consigo fazer, e aí eu consigo fazer sozinho. Então tem muita gente que eu conheço também que não é de tecnologia, que já conseguiu evoluir muita coisa. Tem gente que, por exemplo, é um agente mais simples de criar, mas, por exemplo, ChatGPT, eu consigo criar um agente que é basicamente engenharia de prompt. Eu vou melhorando o prompt, vou criando ações, não precisa codificar, o único código que tu coloca é prompt. E aí você vai melhorando ali teu agente. E tem gente que está até vendendo isso. Hoje já tem muita gente aí na internet vendendo GPT personalizado, que é o agente do ChatGPT. Então, é isso. Então tem muita coisa acontecendo aí e a gente tem que saber diferenciar o que é o bom e o que é o ruim, mas eu acho que tem muita oportunidade. Legal. Obrigado, Daniel. Nada, Eric. Gilberto? Opa, obrigado aí. Só comentar aqui, né, com relação a essa parte que o Eric comentou com relação à área de TI, né? Eu sou da área de desenvolvimento de software. É, eu costumo falar, né, para os meus colegas que grandes poderes vêm grandes responsabilidades, né? Então, antes da pessoa poder utilizar uma ferramenta dessa, né, como inteligência artificial, ela precisa conhecer o básico ali da programação, da atividade que ela vai exercer ali na área de tecnologia da informação, né? Ela precisa ter o básico para poder saber, né, como o Daniel muito bem colocou, fazer a curadoria, né, Curadoria dos dados. dos dados, né, do que a IA tá respondendo de volta, né? Então, ele precisa analisar aquele código, por exemplo, aquele código em Python, né? Se aquilo de fato está fazendo aquilo
que vai resolver o problema dele, que vai ajudar ele na desempenho ali da atividade dele. Então, se a pessoa já conhece de programação, né, já sabe o que ela vai retornar, né, o que a IA pode retornar para ajudar ela, ela vai ter um ganho de produtividade gigantesco. Eu posso colocar aqui rapidamente como exemplo, essa semana, uns colegas precisaram subir ali um serviço em Postgre, né, e colocar ali o PG admin, né, para poder visualizar, fazer as consultas e tudo mais. E aí a ideia inicial deles era baixar o software, né, no site original e tudo mais. Aí eu falei, não, vem cá, vocês têm um Docker aí na máquina de vocês. Eu acredito que a gente pode fazer isso com Docker rapidamente. Então, assim, foi questão de 5 minutos. A gente a gente subiu, né, o serviço do Postgre com um PG admin, já tudo instalado e configurado, né, com auxílio de inteligência artificial. Como eu já sabia o que eu precisava receber, né, fazer a cura ai, meu Deus, essa palavra tá difícil. Curadoria. Curadoria, eu sabia o que eu iria esperar, né, do Docker Compose, por exemplo, né, do arquivo em questão. Aí quando eu vi que estava tudo certinho, eu falei, ó, roda esse arquivo aqui. Quando eles subiram, assim, 5 minutos, eles falaram, ó, funcionou. Então, Ah, é um, impressionante, assim, o poder que a IA tem. um ponto importante aí, Gilberto, que tu falou. A IA, ela, em geral, ela não é para você fazer coisas que você não conhece. Ela é para você fazer coisas que você conhece mais rápido ou com mais qualidade, porque precisa da curadoria. Então, se tu vai fazer algo que tu não conhece, tu não tem como fazer a curadoria disso. Então, como tu comentou, tu vai subir um ambiente, tu vai provisionar um ambiente em algum lugar, por exemplo, ou subir uma ferramenta, alguma coisa assim. Como tu conhece aquilo, tu sabe o que espera, tu só vai ter trabalho para fazer, porque tu não lembra ou não tem um domínio, tu vai usar IA para isso, vai funcionar, porque se tiver alguma coisa errada lá no final, acabou. Tu vai corrigir, tu vai bater papo com o prompt até que fique correto. Mas se você não conhece nada daquilo, tu nunca viu aquilo, a primeira resposta que a IA trazer, tu vai aceitar e tu vai achar que é a correta e tu vai tentar fazer aquilo e não vai funcionar e tu vai ficar chateado. Então essa é uma questão. Para coisas simples, ok. Por exemplo ali da carne assada, mesmo aquele primeiro prompt mais simples, se tu fizer ali, tu tiver um mínimo de habilidade na cozinha, talvez tu consiga fazer algo comestível ali. Mas a partir do momento que são coisas mais complexas, aí que vão exigir uma curadoria, aí realmente vai ficando mais difícil de você trabalhar sem ter um conhecimento sobre um tema, sobre algo. Então, é aquilo que a gente fala sempre, né? Na área de IA, o especialista ele é sempre necessário. Então, a gente sempre, na área de pesquisa, né? Não só de IA, mas qualquer área de pesquisa, sempre que eu faço alguma coisa que eu não conheço muito, eu tenho que ter um especialista ali para validar aquilo. Sempre tem que ter. E esse especialista, em geral, na IA generativa é o próprio usuário, a pessoa que está usando a IA. Então, é exatamente isso, Gilberto. Esse é o ponto. Você faz, em geral, não vou dizer que é sempre, mas em geral você faz o que você conhece. Você vai fazer uma análise financeira, como é que tu vai garantir que aquela análise financeira está certa se tu não entende nada de finanças? Então, você faz para ganhar tempo, porque tu passar 5 dias para fazer e com a IA tu vai fazer em 1 hora, menos. Mas o resultado final, como é que tu vai avaliar lá a tua análise financeira sem conhecer de finanças? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. Eu acho que a gente pode colocar, Daniel, assim, a importância, né, da utilização de IA a partir de agora, né? Os colegas que estão aqui, né, que ainda não iniciaram, né, não entraram nisso, a gente tem que levar em consideração que os concorrentes deles já estão utilizando, né, essa ferramenta, né, para auxiliar. Então, eles estão aí com uma vantagem considerável. Então, a utilização de IA, com certeza, acho que todo mundo precisa aderir, né, criar uma cultura disso dentro da empresa. Exato. É o que está acontecendo no mundo inteiro. Não tem aquela frase, enquanto tu está dormindo, tem 1 milhão de chineses estudando, mais ou menos, tem mais, na verdade, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás para a gente ter o mínimo ali de capacidade para acompanhar essas evoluções, realmente a gente precisa buscar. E a IA, ela deixou de ser uma tecnologia
da área da computação. Ela já é, devido às ferramentas que foram geradas, principalmente aí a generativa, ela se tornou uma ferramenta geral, pode ser utilizada por todos. Como a gente estava conversando com o Eric aqui, tem pontos, obviamente, que realmente se tornam complexos, ao ponto de que uma pessoa que não é da área da computação não vai conseguir evoluir. Mas, cara, até ela chegar nesse limite, ela fez muita coisa. Ela melhorou muita coisa, ela evoluiu muita coisa. Então, qualquer pessoa, seja médico, dentista, advogado, administrador, que seja, começar a testar as ferramentas, começar a estudar sobre esses temas que a gente falou hoje, ele vai conseguir evoluir muito a sua produtividade, seja na área pessoal, seja na área profissional, até chegar num limite que ele fale assim, agora eu preciso de ajuda. Talvez ele nem precise dessa ajuda, mas até ele chegar nesse limite, ele consegue evoluir sozinho, e consegue melhorar muito o seu trabalho, sua performance. Então, acho que tem muito aí o que todos evoluírem aí na área, independente de serem da computação ou não. Mais alguma pergunta ou fechamos? Fechamos. Acho que fechamos, né? Respeito ao Já horário de deu aqui, o todos aí. pessoal Foi muito vai boa a querer me conversa. matar. Na próxima, o pessoal nem vem mais, vão falar, isso é o Daniel, fala demais, demora muito. E pessoal, um último ponto, só para a gente fechar, vai ser passada uma pesquisa para vocês depois, pelo pessoal da Tech, da palestra, e eu pedi para eles incluírem um item lá na pesquisa sobre temas é, envolvendo IA generativa que vocês têm interesse para próximos eventos. Talvez esse evento seja no próprio ATEC Day, tá? Ou depois ou antes, não sei, mas eu queria muito ter esse feedback de vocês, de saberem assim, o que dentro da IA generativa vocês têm interesse. Eu estou falando muito de agente, assim como o interesse das pessoas. É agente mesmo ou não? Nosso interesse é como eu gero um, um RAG da minha empresa para poder fazer perguntas sobre dados da minha empresa. Ou como que eu uso uma ferramenta dessas de low code ou de no code para eu fazer automações sem precisar de alguém de computação. Então, assim, escrevam o que vocês têm interesse, além dessa parte base que a gente conversou hoje, o que vocês têm interesse nessa área de IA, para que a gente planeje próximos eventos aí que possam contribuir nessa evolução de vocês aí dentro da IA. Tá? Então, utilize a pesquisa para isso também. Perfeito, Fechamos, Daniel. Michael. Fechamos. Como de praxe, tá, pessoal? Vamos pedir a gentileza de vocês para ligarem a câmera para a gente tirar aquele print aí com todo mundo sorrindo, todo mundo Aí. dentro aí da tela. Vou até colocar na minha tela mais abrangente aqui para mim conseguir Nem dá para sorrir pegar. muito não, viu, Daniel? A gente perdeu. Mas, enfim, vamos lá. Importante que Foi. a sua apresentação foi internacional. Parabéns aí, parabéns Eu- a Nem todos. fale isso, nem fale uma coisa dessa. Eu vi aqui, só no finalzinho que eu consegui mexer no meu celular e eu vi que tinha perdido também, mas eu acho que é por isso que era para ser hoje mesmo, para a gente não perder tempo, 1h30 vendo o jogo. Então é melhor a gente estar aqui conversando sobre IA mesmo. Verdade. Galera, não sei o que eu não tô conseguindo ver todos aqui no Teams. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Você tem que colocar terá exibição aqui, peraí. Eita, eu apertei, foi no modo juntos aqui. Botei todo mundo Botei todo mundo na arquibancada, ó, sem querer. Mas não conseguindo aqui, eu tiro o print. Tá bom, tira aí então. Eu gostei, ficou legal, ó. Quem ativou a câmera já tá aí no. Vamos lá? Um, Vamos dois, lá. três e. Deixa eu ver se ficou boa. Aê, bacana. Quer ficou boa, não. encerrar aí, De Wesley? novo. Outro. Vai de novo. Outro? Vai. Não. Deixa eu ver. Já não, pode encerrar, mano. É contigo aí. Só tô acompanhando hoje. Opa, beleza. Daniel, mais uma vez, muito obrigado, viu? Pessoal, vamos ficar de olho aí nos esquentas, tá bom? Em todas os links aí, as mensagens que a gente tá mandando. Tem muita coisa bacana aí que tá acontecendo nos bastidores, tá? Aqui na Tech.
administrativo, o Wesley, a gente tem trabalhado forte para trazer um evento diferente, tá bom? Coloquem na agenda aí, dia 22 e 23 de agosto, tá bom? A gente vai estar todo mundo junto aí se reunindo, congregando, se Deus quiser, tá bom? Boa noite a todos aí. Até a próxima. Obrigadão, Daniel. Boa noite, pessoal. Até Uma mais. ótima noite para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite. Falou, Vai galera. dormir, tio José.